contribuir hoje aqui com essa palavra. Não sei quem lembra, mas há uns 10 anos eu comecei a ter um interesse para ver o que os personagens bíblicos eles falavam sobre a morte, né? Como que eles abordavam, como a morte era abordada na Bíblia pelos personagens, né? Como que eles se referiam a isso. Isso gerou algumas pregações, né, que foram feitas, inclusive, aqui desse púlpito. Eu falei, né, sobre a vontade de Elias, que ele tinha vontade de morrer. Falei que Paulo ficou meditando se o que era mais vantajoso, morrer ou viver, né? Enfim, né, para mim, o morrer é Cristo, viver é lucro. É isso, né? Que ele chegou à conclusão, né? Que ele queria viver por causa de vocês. Também já preguei aqui sobre Ezequias, que pediu para ficar mais 15 anos vivo, né, e Deus concedeu, na verdade pediu mais um tempo de vida, Deus concedeu mais 15 anos para ele. E sempre que eu pensava, né, dessas pregações que abordavam esse tema, eu falei, não, um dia eu tenho que pregar sobre João 11, né, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, eu vou pregar. Então, eu já estava há alguns meses meditando, lendo essa passagem, vendo o que eu ia falar, o que eu não ia dizer e tal. E a minha primeira ideia era falar sobre termos uma nova vida, né? Já que Lázaro foi ressuscitado. Então, a minha ideia era falar de nova vida, mas depois de muito ler, refletir, orar, falar, não, mas qual o pedaço? O trecho da passagem é muito grande, não sei o quê. Decidi me focar na passagem entre os versículos 20 e 36 de João 11, né? Que é a forma como Jesus acolhe a Marta primeiro e depois a Maria, né, em relação à morte de Lázaro. E ao observar como esses dois encontros aconteceram, né, a gente percebe que o Senhor tem uma forma singular de tratar com a gente nesse momento de dor, quando a gente está passando por uma aflição, por um momento de muita angústia, de uma perda, de um luto, como era o caso delas. Né, e mais do que aprender sobre essas duas mulheres, né, eu quero que hoje a gente possa refletir, né, como o Senhor tem me acolhido nos momentos das minhas dores. Né? Então, vamos ler agora João 11, de 20 a 36, eu vou ler na linguagem de hoje. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Eu vou orar novamente. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá esse privilégio de ter a Tua palavra para estudar, para aprender sobre o que está neste livro, Senhor Deus,
e, por meio disso, também sentir a Tua presença em nosso meio, Deus. Ó Senhor Deus, como é bom não só ouvir as Tuas palavras, mas também sentir a Tua presença, que o Senhor possa estar aqui neste lugar, nesse momento, Senhor, cuidando da minha vida, para que tudo aquilo que eu disser seja aquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja, Deus. Abençoa esta comunidade, Senhor, este povo que aqui se reúne. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem, esse trecho que eu li aqui, para quem não sabe, não está acostumado, é o miolo, né, vamos dizer assim, de uma história maior que está narrada aqui no capítulo de João 11, que começa, né, se você for lá para João 11:1 e vier até o 19, você vai aprender que Jesus recebe a mensagem que Lázaro está doente. Mesmo assim, Jesus, vamos dizer assim, não se apressa a ir visitá-lo. Quando ele chega no lugar, Lázaro já está morto. Daí vem essa passagem que a gente acabou de ler, e depois desse momento que Jesus chora e que as pessoas percebem o quanto quanto Jesus amava Lázaro, Jesus vai lá, pede para tirar a pedra do túmulo, chama Lázaro e Lázaro ressuscita, né? Então, essa é a história aqui que a gente vê. Mas vamos nos focar, então, como que foi essa primeira abordagem de Jesus com Marta, né? No versículo 20, o que me chama a atenção é que Marta ouve que Jesus chega e ela já vai em direção a Jesus, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vê. E é muito interessante que ela, se você ver o versículo anterior aqui, o 19, que eu vou ler aqui, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Então ela já estava recebendo várias pessoas, né, provavelmente dando atenção a essas pessoas que foram visitá-la, mas quando ela ouve, Jesus chegou, ela deixa todo mundo ali e vai em direção a Jesus, né? Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Isso mostra não só o amor, né, e o apreço que ela tinha por Jesus, mas também que ela era uma pessoa, vamos dizer assim, responsável, né? Vem alguém me visitar, alguém veio aqui me consolar, então eu vou lá ser educado, né, receber essa pessoa. Então ela tinha essa questão de ser também, ter essa educação, vamos dizer assim, né, essa questão social. E se a gente vê as outras passagens em que Marta aparece na Bíblia, nas outras duas passagens que ela aparece servindo, né? Tem a passagem de Lucas 10, se a gente for lá em Lucas 10, 40, né, que é o versículo específico, que fala que ela estava servindo, né, que é aquela passagem conhecida, que ela critica Jesus, por Jesus não estar, como posso dizer assim, deixando Maria ajudá-la, né, para fazer o trabalho ali da casa, né? E depois Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, enfim, né? Nessa passagem aqui ela aparece servindo. E se a gente for para João 12:2, que na minha Bíblia aqui pelo menos está na mesma página, né? Fala assim: prepararam ali um jantar para Jesus, Marta ajudava a servir. Então Marta era aquela pessoa que estava sempre servindo. E mesmo ali naquele momento de morte do seu irmão, né? De momento de profunda dor, ela está ali recepcionando as pessoas. Quando ouve que Jesus chega, ela vai lá e mantém-se responsável com o seu dever, né? Então ela é uma pessoa que serve, ela é alguém que tem esse coração de servir e ouve que Jesus chega e vai em direção a ele. Mas mesmo alguém que tem essa característica de servir, alguém responsável, né, também tem as suas dores, né? E ela está machucada. E isso a gente pode perceber quando ela se dirige a Jesus, no versículo 21. Né? Ela foi receber Jesus com toda a educação, mas fala, Jesus, né? Então, né, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Né? Já vem com uma cobrança, né? Ela coloca aquilo que está no coração dela para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas parece que depois ela quer consertar, né? Ela vem no versículo 22. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele, né? E é interessante que parece ser mais uma fé protocolar, né? Algo que está assim, mais para alguém educado, alguém que quer parecer que está
fazendo a coisa certa do que algo que está realmente no coração dela, né? E é engraçado que, mesmo na cobrança que ela faz para Jesus, que eu acho que é realmente aquilo que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente está com uma dor, a gente tem que colocar essa dor e expor isso para Jesus, isso não é errado, né? A gente tem que expor isso, sim, mas ela mostra que a fé dela não é completa, não está completa essa fé, ela é parcial, ela ainda não entendeu exatamente quem é Jesus, né? Porque, não sei se vocês lembram, tem uma passagem em que um centurião, né, pede para Jesus curar o seu servo. Jesus, não, estou indo lá dele. Não precisa, Jesus. Eu sei que se o Senhor falar, ele vai ser curado. Então o centurião entendeu quem era Jesus, qual é o poder dele, né? Mas para Marta, só se o Senhor tivesse vindo antes é que seu irmão não teria morrido, né? Então ela tem uma fé ainda que não está completa, ainda não entendeu exatamente quem é Jesus. E Jesus, depois de ouvir essa cobrança, e depois de ouvir, irmão, mas eu sei que o Senhor, né, aquilo que o Senhor pedir, Deus vai te dar, né? Jesus não veio cobrá-la, né? Falou, você não entendeu, Marta, quem eu sou, né? Não, Jesus não vai tratá-la dessa forma. E ele fala, né, assim, né, qual foi a pergunta? Aquilo que o Senhor pedir, ele vai fazer. Daí Jesus fala, seu irmão vai ressuscitar, né? É isso no versículo 23, o seu irmão vai ressuscitar. Daí Marta vem de novo, né? Uma pessoa responsável, alguém educada, alguém que conhece, né? Que quer mostrar que conhece. Não, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia, né? Parece também que não entendeu quem era Jesus. Jesus poderia ressuscitá-lo naquele momento, né? Ela não acreditava que poderia acontecer dali a alguns minutos essa ressurreição, né? E Jesus estava lá para fazer essa obra, né? Mas Marta ainda não tinha entendido quem era Jesus. E eu tenho que virar a página aqui, senão... Mas Jesus novamente não a repreende, né? Jesus não a repreende, né? Quando ela fala, não, mas ele vai ressuscitar no último dia, ele simplesmente faz uma declaração, que essa declaração eu vou deixar para o final, tá? Não vamos tratar dos versículos 25 e 26 agora, vamos tratar disso especificamente depois, mas pergunta, você acredita nisso? Você acredita nisso, né? Jesus só faz algumas afirmações, né? Não contesta o que ela falou, não repreende o que ela falou, mas fala o que é a verdade, né? Eu sou a ressurreição, a vida, tudo, né? Tal, que está no versículo 25 e 26, e fala, você acredita nisso? E ela, daí sim, de uma forma talvez mais firme, sim, Senhor, eu sei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E parece que essa é a sentença que resolve a conversa, né? Encerra a conversa ali, o papo não precisa mais continuar o papo. Jesus é o Messias que devia vir ao mundo. Né? Pensem nisso, Jesus é o Messias que devia vir ao mundo. Ela estava com dor, ela estava triste, ela estava chateada com Jesus, mas ele era o Messias que devia vir ao mundo. É isso que tem que ser o nosso consolo. E parece que depois dessa conversa, né, ela dá uma reanimada, pelo menos é a leitura que eu faço aqui, e a impressão que dá é assim, quando você tem essa certeza no seu coração, Jesus é o Messias que devia vir ao mundo, você quer que outras pessoas saibam disso, né? Quando você está passando um momento de dor e recebe essa palavra, você vai passar essa palavra para aquelas pessoas que estão passando o mesmo que você. E o que Marta faz? Vai chamar Maria e falar, o mestre te chama. É aquela coisa, você precisa ouvi-lo. Ele me deu uma palavra, conforta o meu coração e você precisa ouvi-lo agora. Marta parece ser uma pessoa racional. Se a gente pular aqui para o versículo 39, né? Quando Jesus ordena que tirasse a pedra para que acontecesse a ressurreição de Lázaro, Marta que vai lá e fala, Jesus, ele está cheirando mal, né? Já faz 4 dias que ele foi sepultado, né? Então parece que é aquela pessoa que vem com a racionalidade, vem com a coisa com
coisa certa, né, a se dizer naquele momento, né? Tipo, Jesus, você vai passar vergonha. Parece que é essa a intenção dela, né? Pô, já faz 4 dias, não tem mais jeito, Jesus, né? É aquela pessoa racional que quer as coisas direitinho, né? Que serve, que faz tudo bem. Então ela era essa pessoa que tinha consciência dos seus deveres, que mesmo ali naquele momento de luto, sofrendo, ela vai ver que Jesus está chegando, ela vai em direção a Ele para recebê-lo. Primeiro ela dá uma escorregada, mas depois quer consertar, né? Não, Jesus, mas eu sei que o Senhor, né, tudo que o Senhor disser, o Pai vai te dar, né? E para essa pessoa racional, foram poucas palavras ali de Jesus, não foi um diálogo, né? Algumas palavras que Jesus utilizou com essa pessoa e parece que aquilo confortou o coração dela, né? Então, para essa pessoa racional, Jesus usa palavras, usa um diálogo, pega aquilo que ela fala, usa uma outra palavra, ouve novamente, fala novamente, enfim. É assim que Jesus trata com Marta. Né? E com isso ela parece que retoma o rumo, né? Ela crê na ressurreição do último dia e crê que Jesus era o Filho de Deus, e para ela isso bastava. Agora vamos ver como Jesus acolhe Maria, porque a situação aí é um pouco diferente. Quando Jesus chega, Marta vai ao encontro dele. O que está lá no versículo 20? Maria, porém, ficou em casa. A impressão que me dá é que Maria está triste, né? Tudo bem, ela está chorando, né? Lógico que ela está triste. Mas ela ouve que Jesus chegou e ela não se levanta, não. Não tenho que dar moral para ele, né? Vou ficar aqui na minha tristeza, vou ficar aqui sentada. Né? Mas é interessante, quando ela ouve, ó, Jesus está te chamando, não é só o Jesus chegou, né? Jesus está te chamando. Daí parece que reacende alguma coisa nela e ela vai em direção a ele, correndo ainda por cima, né? Então parece ser alguém que é mais movido pelas emoções, né? Não é tão racional, né? Maria é essa pessoa que, por um lado, parece estar fazendo birra, está sentada. Ah, não quero saber de Jesus. Jesus chegou, mas não vou em direção dele. Não, mas o mestre te chama. Daí vai correndo. Então é um pouco dessa coisa mais emocional, né? Vamos dizer assim. Enfim, e é interessante quando ela chega. Eu acho que eu perdi alguma coisa que eu queria falar, hein? Vou ter que dar aquela. Não, vamos, segue o jogo, vamos lá, vamos embora. Mas enfim, achei já, vou falar depois disso. Calma. Então, estamos falando que Maria é essa pessoa emocional. E é engraçado que no versículo 32 a gente percebe que o sentimento de Maria é idêntico ao sentimento de Marta. Porque o que ela fala para Jesus assim, que ela encontra com Jesus no versículo 32? Se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma coisa, né? Eu acredito que nesses 4 dias, né, que Lázaro tinha sido sepultado, essa foi a conversa da casa, né? Pô, mas se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. De a Marta, mas se Jesus estivesse aqui, não teria morrido. E Maria, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E deviam estar nisso, e quando Jesus chega, até eles falam, olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Mas enquanto Marta parece que ali né, Jesus chega, ela vai em direção a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu sei que o Senhor, né, assim, como que Maria vai? Ela chega, já cai aos pés de Jesus e chorando diz isso, né? Então é uma forma muito mais emocional, muito mais do coração, muito mais, vem de dentro assim, né? E está chorando, né? E é interessante como aquilo mexe com Jesus. E aqui, assim como a gente viu como Marta, né, aparece nos outros versículos da Bíblia, né, em que ela aparece, ela sempre está servindo, como que Maria aparece nos outros versículos da Bíblia, em que ela é citada. Lá na mesma passagem de Lucas 10, ela aparece ouvindo, né, Jesus, aprendendo com Jesus, sentada aos seus pés. Se a gente vai aqui no capítulo 12, no versículo 3, a gente vê que ela derramou, eu estou já na segunda parte aqui do versículo 12, 3. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, né? Então ela está de novo aos pés de Jesus. E aqui, quando ela encontra com Jesus, aqui, né, nessa passagem que a gente leu, de João 11,
32, logo que o viu, caiu aos pés de Jesus, né? Qual foi a primeira música que a gente cantou hoje? Perto quero estar, junto aos teus pés, né? Então ela era alguém que cantava essa música, né? E eu não combinei com a Débora de ter essa música hoje no louvor, tá? Mas enfim, é isso, né? Maria era essa pessoa que estava aos pés de Jesus, se derramava diante dele. Se é para aprender com ele, não vai ser num diálogo, né, racional, de não sei o que, não, é aos pés. Senhor, eu tenho que ouvir o que o Senhor tem a dizer. Quando chora também, cai, Senhor Deus, eu quero saber o que o Senhor... Por que o Senhor não estava aqui antes? Também quando quer agradecer ao Senhor, ela pega a coisa mais cara que ela tem, quebra lá, não sei, eu queria saber como foi, né? Derrama o vaso, enxuga o cabelo, aquela coisa mais, assim, passional, né? A palavra, né? Mais passional. Então, ela é essa pessoa, não, é totalmente diferente de Marta. E como Jesus chega para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Não, não é nada disso, né? Jesus fala, tá, onde que enterraram aí, né? Jesus está abalado, assim. Pô, mas onde é que enterraram? Onde que foi? Né? Tá vendo as pessoas chorando, tá vendo todo mundo chorando, ali Maria chorando aos pés dele. Pô, mas como que é isso aí? Onde que ele está? E Jesus chora, né? E é interessante que o choro aqui, a gente estuda, né, para isso. Né? Para preparar essa mensagem, demorou um tempinho, mas a palavra chorar que está no 32 é diferente do versículo 35, né? O choro, se você tem uma Bíblia de estudo no NVI, você vai saber disso. Tá? No versículo 35 fala que Jesus faz esse choro é uma lágrima caindo, assim, né? Não é aquela coisa desesperada como está sendo de Maria, né? Uma coisa mais assim, aquilo abala e Jesus chora com aquelas pessoas. Para quem vem com diálogo, Jesus dialoga. Para quem vem com choro, Jesus chora junto, né? Então, para quem é racional, Jesus vem e vai na intelectualidade. Você crê nisso? Para quem vem com desespero, com sentimento, Jesus chora junto e acolhe. Né? Então, né, a gente aprende que Jesus tem uma maneira única de tratar com a gente. E agora, né, tá bom, a gente já aprendeu o que Jesus fez com Marta, já aprendeu o que Jesus fez com Maria e conosco, né? A ideia aqui não é fazer uma enquete. Quem é Marta? Quem é Maria? Quem é passional? Né? Não é dessa forma, né? Eu quero que vocês saiam daqui com a principal mensagem dessa passagem, que é o versículo 25 e o versículo 26. Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Primeira coisa que eu vejo desse versículo. Jesus é a ressurreição e a vida. Né? Ele não é só a ressurreição, nem só a vida. Você fala, mas qual a diferença? Né? Eu também não, assim, o que eu aprendi, né? Ressurreição, o que é ressurreição? É a vitória sobre a morte. Jesus é a vitória sobre a morte. Sim, ele morreu, ressuscitou, e com isso, né, nós podemos ressuscitar com ele, né? Sempre falo do batismo, né? O que é o batismo, né? A gente morrendo com Jesus e tendo uma nova vida com ele. Então, a vitória de Jesus na cruz e com a sua ressurreição venceu a morte. Mas quando você fala, se Jesus é a ressurreição, então a gente vai ter uma nova vida lá na eternidade, que legal, eu vou vencer a morte, ok, legal. Mas Jesus não é só a ressurreição, Jesus é a vida. É muito legal, se vocês têm a Bíblia, a mensagem, acho que ele capta um pouco isso. A Bíblia, a mensagem, sempre lembrando, não é uma tradução específica, né? É uma paráfrase. Então, é um pouco da interpretação do autor, lá do Eugene Peterson, mas está escrito assim, você não precisa, como que está no 11:25 da mensagem, você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Jesus não veio para nos dar uma casa na eternidade, só isso. Não é só isso, uma casa depois que a gente morrer. Jesus nos deu para nos dar uma nova vida. Jesus é a vida. E a gente tem que
E se você vive e crê nele, né, você vai ter essa vida aqui agora. A vida eterna, a gente já é para aproveitar essa vida nesse momento. A gente já tem que ter uma nova vida agora. Não sou eu que estou falando. João 5:24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, é tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Então, a sua vida hoje já é a vida eterna. Você já tem que viver com os valores do reino. Se você estuda Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que o princípio dos evangelhos é o reino de Deus. E você vai ver, se você estudar João, você vai ver que o princípio é a vida eterna. Né? Tanto que João 3,16, né? Que foi dito hoje pelo Yuri, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ver, acho que são 36 vezes que aparece esse termo vida, né, relativo à vida eterna. Então, o que é reino de Deus nos outros evangelhos, aqui é vida eterna. Então, a vida do reino, a gente já tem que viver aqui agora. Né? O nosso rei já tem que ser Jesus hoje, não só quando a gente morrer. A gente já tem que viver os valores do reino de Deus hoje, não só na eternidade. Né? A nossa vida tem que mudar hoje, não só ter uma nova vida na eternidade. Eu gosto muito do versículo 25 ainda, né? Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se sou eu ouvindo isso, ainda que morra, mas todo mundo vai morrer. Todos somos mortais, ou não? Você não é mortal, né? Então, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos vamos morrer. Né? A gente tem que lembrar dessa nossa condição de mortal e que a gente precisa do Senhor Jesus. Né? É uma lembrança vaga, sim, né? Mas é ainda que morra, viverá. A gente vai morrer. A gente precisa lembrar disso, tá? No nosso dia a dia. Você pode querer viver a sua vida, beleza, mas você vai morrer. Ou você já pode querer ter essa vida eterna hoje. Mas eu acho que o versículo 26 explica o 25. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E aqui, a Bíblia na linguagem de hoje, falha um pouquinho, porque é melhor a versão que está na revista atualizada, acho que na NVI que fala, quem crê em mim não morrerá, vírgula, eternamente. Esse eternamente está no original e faz toda a diferença, né? Então, quem crê em mim não morrerá eternamente. Não é que você vai ter uma vida imortal agora, você vai ter essa vida que você tem hoje para sempre. Não, você vai ter uma nova vida. Mas que já começa agora. É uma coisa meio confusa, mas é isso mesmo, tá? Né? Não morrerá eternamente. Né? Você vai ter a vitória sobre a morte, isso é uma certeza, isso traz a esperança. Isso que nos conforta quando a gente está passando por um momento de dor, de dificuldade, de luto. E é o consolo que o Senhor quer dar para vocês hoje, para mim, para todos nós. Né? Já estou concluindo. Agora tem um reloginho ali, ó. Tá bonito. Gostei. A gente vive os nossos lutos, vive as nossas dores, mas o Senhor vem ao nosso encontro, né? Naquele momento de dor, para Marta e Maria, Jesus veio. No primeiro momento, Marta já foi logo, Maria ainda foi um pouco resistente, mas depois, quando ouviu o chamado de Jesus, correu atrás dele. Né? O convite está dado. Jesus está ali, né? Nos aguardando. Ele nos convida para um diálogo, né? De uma forma acolhedora, que não vai ser um diálogo acusador, do tipo, olha, a sua doutrina ainda não está correta, você ainda não entendeu quem eu sou exatamente, você está duvidando do meu poder. Você não, né? Não, ele vem, acolhe e fala aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que é o certo, aquilo que pode transformar a nossa vida. É esse o diálogo que Jesus oferece. Ou, às vezes, no momento de desespero, Jesus simplesmente vai chegar e vai nos acolher, vai nos abraçar e vai chorar junto conosco. Né? Ele pode nos acolher dessas duas formas e de muitas outras maneiras, porque Ele é Deus. Né? Não serei eu que vou limitar o poder de Deus. Né?
a esperança não é apenas na ressurreição do último dia, mas agora, né? Com a vida de Cristo em nós. A gente tem que ter essa esperança agora. Jesus quer mudar a nossa vida agora, não só... não, mas eu estou sofrendo aqui, não, mas lá na eternidade eu vou ter uma vida. Não. Você pode ter uma nova vida agora, uma vida abundante. Né? Reconheça também que você ainda não está vivendo alguns valores do reino, né? Que você precisa se arrepender, isso é necessário. Né? Reconheça que a gente está com a nossa fé limitada ainda, está achando que não, só se eu vier à igreja que Deus vai me ouvir, se eu estiver aqui na igreja, não, no lugar onde você está, você pode falar e Deus vai te ouvir, né? No momento de dor, de desespero. Ouça o que Ele tem para dizer na palavra e siga o caminho do Senhor. Era isso que eu queria deixar aqui hoje, eu vou orar para terminar então. Senhor Deus, muito obrigado, porque sei que sou acolhido por Ti, Deus. O Senhor já, de repente, já está até na porta da minha cidade, mas eu que não estou indo ao Teu encontro, Deus. Parece que eu fico esperando o Senhor me chamar e às vezes nem como Maria eu estou indo correndo, estou indo ainda tropeçando, mas Senhor Deus, a nossa esperança é somente em Ti, na nossa vida mortal. Só faz sentido se entregarmos nossa vida a Ti, para termos essa vida eterna hoje, Senhor, aqui nesta terra, onde ainda vivemos muitas dores, Senhor Deus, onde ainda teremos muitos lutos, onde vemos milagres como esse, que foi a ressurreição de Lázaro, às vezes ao nosso redor, ou alguns milagres acontecendo, mas em outros momentos nós estamos chorando, e não temos nem forças para nos levantar. Mas eu sei que o Senhor está conosco, que o Senhor é a ressurreição e a vida. A vitória sobre a morte é certa. A vida em abundância contigo também é certa para aquele que crê. Dá-me uma fé, Senhor Deus, não uma fé limitada, como parecia que Marta tinha aqui ainda, mas uma fé que tem total confiança no Senhor, que sabe que o Senhor é o Deus dos impossíveis, sabe que o Senhor é o Deus eterno, aquele que pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Deus, que eu possa me submeter à Tua vontade, Senhor Deus. Que eu não queira viver a minha vida, mas queira viver a Tua vida, Senhor Deus. É isso que eu peço também para a Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa acolher esse povo que aqui está, de uma forma única com cada um, como eu sei que o Senhor faz. Nos ajuda também, Senhor, a ser agentes de acolhimento, Senhor, no nosso meio. Que a gente saiba aprender a acolher as pessoas como o Senhor acolheu essas duas mulheres no momento de tanta dificuldade da vida delas, Senhor Deus. Que a gente possa chamar aquele que está passando pela mesma dor que nós para ouvir a Tua palavra. E de repente essa Sua palavra vai ser apenas um choro, umas 3 lágrimas escorrendo, Senhor Deus. E aquilo vai mudar a vida daquela pessoa, Senhor. Enfim, Senhor, trabalha em nosso meio. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.